Oi, gente! Olha só, hoje a gente vai começar a falar sobre arte renascentista. Nós já começamos a falar da história da arte nas antiguidades, né? E agora nós chegamos no Renascimento. E o Renascimento é o novo moderno, né? Não que seja o moderno das vanguardas europeias, mas é o moderno dentro das novas ciências, das novas tecnologias, né? E o Renascimento, ele avança isso bastante nesse período. No quatrocentrismo, no quinhentismo, no sextocentrismo, né? Os 300 anos do processo de criação da arte renascentista, ela passa com esse desenvolvimento das tecnologias. Tanto é na proposta das artes, né, como da própria ciência em si, né? Então, olha só, quando a gente fala de renascimento, nós queremos falar da ciência, das propostas dessa ideia do humano como uma nova estrutura para produzir as artes, né? Então, olha só, nós vamos falar hoje um pouco sobre a arquitetura renascentista. Nós vamos falar das três artes, né? Nós vamos falar da arquitetura, da pintura e da escultura. Mas nós vamos começar mesmo pela arquitetura, tá? A aula de hoje é sobre a arquitetura renascentista. Então, o Renascimento, né, que trabalha a estética do clássico, a palavra já diz renascimento, renascer da arte greco-romana. O que vai resgatar da arte greco-romana, né? Dos gregos, a beleza clássica, né? A ideia do estético, a beleza estética em si, né? Por isso que o nu retorna no Renascimento, tá? E vamos ver também no romano as grandes construções, o poder romano, as grandes construções que aconteciam em Roma, né? Na arte romana, que não só a estrutura das abóbadas, né? Dos arcos de volta perfeita, que resgata, que o Renascimento resgata, mas as grandes construções. Por isso são construídas grandes basílicas, né? E a gente vai ver que não só a Basílica de São Pedro, que ainda hoje é onde o Papa reza a missa, faz as suas propostas religiosas com o povo católico, né? Ali na Praça São Pedro, aquela igreja é do período renascentista, né? A gente vê pela grandiosidade que é aquela construção, né? E não podemos deixar de falar da Capela Sistina, que também é uma grande construção. Então, esse senso de grandiosidade na arquitetura, ela vem do resgate da cultura romana. Então, renascimento é o renascer, né? Ressurgir a arte greco-romana. Tá? Então, a estética que vem dos gregos, né? E as grandes construções, né? Que vêm dos romanos, tá certo? Então, olha só, claro que o Renascimento não foi assim, tive uma ideia e vamos fazer o Renascimento. Não, ele surge na Itália, né? Ele vem no pós-gótico. A gente sabe que o gótico ainda está na Idade Média, ainda estamos na arte românica. O gótico ainda é a arte românica, né? Tem as suas especificidades, né? E o Renascimento, ele surge após o gótico. Então, muita coisa ali que já vem ali no final do gótico, que já vem trabalhando um pouco da tridimensionalidade, né? Brunelleschi, né, que já está no Renascimento, já traz um pouquinho da proposta, a gente vai ver nas artes de Brunelleschi, um pouco do gótico também presente. Então, toda a passagem, a gente já falou para vocês, né, que toda a passagem, ela dá uma influência e depois esse período, ele tem a sua própria característica, tá certo? Então, olha só, falamos que a Itália, né, é o berço da arte, né? E que na Itália, em 1945, é que vem toda essa evolução. Então, com a proposta do surgimento, né, das escolas burguesas, né, isso tudo acontecia na cultura greco-romana. Nós vamos visualizar aqui no slide 6 imagens, tá? E as 3 primeiras imagens, nós estamos falando da Grécia Antiga, né?
a proposta da escultura, a proposta da arquitetura, né? E logo abaixo nós vamos ter a arte romana, que é também uma proposta renascentista, que volta essa ideia, né? Dessas duas culturas, tá? Então, olha só, eles começaram a valorizar, né? Eles começaram a resgatar porque houve um interesse, tá? Houve um interesse quando eles começaram a ver os vestígios das cidades italianas. E esses vestígios que eles encontraram nas cidades italianas começou a trazer esse interesse pela cultura greco-romana. Por isso que o resgate acontece. Há um interesse nas ruínas, né, nas cidades italianas, ali no Coliseu, né, na própria cidade mesmo tinha muitas estruturas gregas, e aí houve esse interesse, esse resgate, né, para fazer esse resgate. Mas o mais interessante mesmo foi que teve 3 cidades que tiveram esse interesse de voltar com essa cultura, né, principalmente que elas disputavam entre si, que foi Gênova, Veneza, né, e Florença. Os governadores dessas 3 cidades, eles queriam mostrar que a cidade deles era mais importante para turismo, para a construção da arte, então eles começavam a encomendar as artes, né? E aí, o que acontece? Eles começam a construir artes em todos os lugares. E assim, a Itália, a gente sabe, né, que tem inúmeras obras de arte desde o período renascentista, né, principalmente foi o período que mais cresceu a arte na cidade, pelo próprio incentivo do governo da época, né? As 3 cidades que competiam entre si, né, Florença, Gênova e Veneza, né, foram as que têm as construções, grandes construções do Renascimento, tá certo? Então foram construídos monumentos, chafariz, né? As próprias estruturas dos palácios, e nós já vamos chegar já nessas estruturas dos palácios, porque nós vamos falar de arquitetura, tá certo? Só para a gente introduzir aqui a nossa aula de arte renascentista, tá ok? Então, olha só, não podemos falar de Renascimento e não lembrar dos mecenas, né? Vocês lembram dos mecenas? Já falaram isso em história para vocês, né? Então, os mecenas, eles eram os grandes encomendadores de arte. E eles encomendavam e vendiam essa arte. Eram os atravessadores, né? Que a gente diz hoje, né? Como se comprasse o açaí ali na beira da nossa orla ali e depois fosse vender essa saca de açaí, né? Então, os mecenas eram os atravessadores, né? Então, eles eram encomendadores de arte, porque havia um interesse, né, do governo para que houvesse essas construções e tivesse arte, né? No quadrocentrismo, a arte ainda vinha como remanescência lá do gótico. Então, olha só, o gótico... Lembram do gótico? Deixa eu riscar aqui no cantinho rapidinho. Olha só, o gótico ele usava... Lembram das grandes... Isso aqui das grandes torres alongadas? Lembram disso? Então, olha só. O gótico, ele era tudo junto. Os 3 elementos artísticos eram juntos, né? A escultura era na parede, a arquitetura aqui e a pintura na parede. Lembram disso? Na aula do gótico a gente falou, tá? Então, olha só, a arte ela era unificada. Até o período do quatrocentrismo, nós estamos falando de arte unificada. Nós estamos falando de escultura na parede e de pintura na parede, né? Quando a gente lembra da igreja gótica, né? Que foi a de Notre Dame, né? Que pegou fogo ano passado, que foi aquele sofrimento que a gente comentou quando a gente estava falando sobre gótico, né? E Notre Dame, né, que é a igreja de Nossa Senhora, Notre Dame significa Nossa Senhora, né, a gente já falou para vocês. Então, olha só, nessa estrutura aqui é unificada, escultura, arquitetura e pintura. Lembram disso? No primeiro período do Renascimento,
ainda estamos nisso aqui. Ainda estamos nessa unificação, tá? Ainda estamos falando da arte estar toda junta. Só em 1500, lá no quinhentismo, tá? É que vai haver essa individualização. É quando vai haver o desmembramento, né? Que é escultura, que é arquitetura e que é pintura, ok? Então, olha só. Há um desmembramento. Como é que é chamado isso dentro das características do Renascimento? O individualismo. Quando vocês verem, vocês forem pesquisar, forem ler um pouquinho mais, vocês vão ver dentro das características o individualismo. Não é que o artista fazia arte individual. O individualismo, dentro dessa característica, é que houve esse desmembramento e que cada arte ficou individual. É por isso o individualismo. A característica do individualismo na característica do Renascimento é isso, ok? Então, olha só. Vamos continuar aqui, tá? Nós estávamos falando sobre os mecenas, né? Que eles encomendavam a arte, que eles vendiam essa arte, tá? Eram os atravessadores, né? Ainda hoje, quando a gente vê, né, os mecenas, a gente diz, é mercenário, né? Vocês já ouviram falar? Porque é mercenário, porque gosta de dinheiro, né? Mas, na verdade, vem daí, né? Porque eles compravam, revendiam, né? Ganhavam em cima disso, né? E quem é que não gosta do dinheiro, né? Tá certo. Então, vamos lá. Uma das famílias, né, de Florença, que eram os grandes encomendadores de arte, é a família Médici. Ainda hoje, né, agora não, né, que agora a gente está todo mundo nas suas casas, né, por causa dessa situação aí desse Covid. Mas, se a gente fosse visitar lá, né, tinha a Casa dos Médici, que é um local de turismo. E que lá tem muitas artes feitas do período renascentista, porque a família era a grande encomendadora de arte, né? Enquanto que o gótico direcionava bastante a religiosidade, né? Mas já no gótico já existia a pintura dos nobres, né? E o Renascimento ele segue essa estrutura. Então faz a arte religiosa também, porque a igreja é uma grande encomendadora de arte, né? Mas faz também as pinturas dos nobres. Por isso, algumas casas de nobres, haviam artes, né, renascentista, e a casa de Lourenço, né, de Médici, hoje é um ponto turístico na Itália. Por quê? Porque há muitas obras na parede, né, como forma de afresco. O que é o afresco? O afresco é uma pintura feita na parede. Aí, professora, então, um grafite hoje é um afresco? Não. O afresco era considerado naquele período lá. Hoje, nós damos um novo nome, uma nova nomenclatura, que nós podemos dizer que é uma arte muralista, porque a pintura é feita no muro, tá? Mas vamos só resgatar aqui para o Renascimento, para a gente não entrar ainda na arte contemporânea. Quando a gente entrar lá, a gente vai explicar para vocês, ok? Olha só. Então, a arquitetura, ela segue essas grandes construções que já acontecia lá no gótico, tá? Vocês viram que as grandes igrejas, só que alongadas, né? O Renascimento, ele faz diferente. Ele pega a estrutura dos romanos, então não está mais o alongar. Enquanto que o gótico, o alongar, era chegar mais próximo de Deus, né? No Renascimento, ele resgata a estrutura do romano, né?